Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil, uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. Sejam muito bem-vindos ao Overview. Aqui toda semana temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e quem foi que disse que jogar D&D não te ajuda a salvar a humanidade? Meu nome é Jaycon e... Covardia tem nome e é produtores de Stranger Things. Meu nome é Breno Kidix e eu vi a última temporada da série só nas últimas 24 horas. Eu sou o Kaelos e só no Stranger Things que o mestre de RPG morre na história. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio, dessa vez novamente com o nosso querido Kaelos, que está de volta, com o Jay, o cara que fez esse episódio vir ao ar, e com o mais novo membro da equipe de redação da Hats, Kidix, seja bem-vindo. No episódio de hoje a gente convoca você, nerd, você geek, você fã de My Little Pony, você que joga RPG feito um maluco desde a infância, para falarmos de uma das séries mais aclamadas dos últimos anos. A série em que um bando de crianças e adolescentes em bicicletas e um roqueiro sem autoestima vencem um dos vilões mais estilosos de todos. Nosso assunto de hoje é Stranger Things, e toda a grande produção que envolve a saga em si é gigantesca. Senhoras e senhores, declaro aberta essa sessão solene. Eu tô curioso com a covardia de que o Jaycon vem falando, então acho que isso é uma das coisas que poderia abrir a Não, eu tô nossa bem. conversa. Assim, olha, como um bom advogado, eu quero a réplica, né? Eu quero ver vocês, tipo, falando, não sei o que é legal isso, é legal aquilo, não sei o que, daí eu vou chegar descendo o pau, mesmo eu não sendo advogado. Peraí, só um parênteses, a gente vai ver se esse advogado é Better Call Saul ou Harvey Specter. Vamos ver quem será esse advogado nessa noite. Eu acabei de ver a 4ª temporada, literalmente, tipo, meia hora atrás. Eu passei as últimas 24 horas assistindo a 4ª temporada, eu tinha deixado ela pra depois e aproveitei a oportunidade desse podcast pra retomar a série. E eu fiquei encantado com essa temporada nova. Não por causa da parte da nerdice, mas por causa da estrutura. Do jeito que eles construíram a história. Porque ela foi inteira montada em cima de comunicação. E de como as pessoas se comunicam umas com as outras. E como basicamente o vilão se alimenta disso, das pessoas terem medo de falar o que elas estão pensando. Eu acho que a série, assim, rodando dentro do mundo geek, tendo tipo, zilhões de referências, inclusive a My Little Pony, que nem é tanto no mundo geek, mas é uma referência sensacional que te pega desprevenido numa hora de tensão. A gente tem algumas características importantes que a gente pode ressaltar relacionadas a relacionamento com o público. Então, o que o público vai olhar e identificar ali que já tenha uma concepção legal, como, por exemplo, o próprio grupo, a constituição do grupo. A gente tem um grupo de crianças / adolescentes muito parecido com o que a gente tinha em It, que deu muito certo, que a galera gostou muito. A gente tem a Eleven, que é uma protagonista feminina, e na minha cabeça, sim, ela é completamente a protagonista, porque né, a história gira em torno dos problemas que ela viveu antes, durante e depois do que está passando na tela. O passado dela vai sendo descoberto, etc. E a gente tendo uma protagonista feminina com um sidekick namorado e não o inverso, né, um cara poderoso com uma sidekick namorada, eu acho isso muito legal e é muito importante a gente trazer esse lado, porque às vezes a galera vem com aquele argumento nerdola de tipo, mas aí botaram ela lá e tem que tão como é que é? Tão lacrando. Não, tá legal pra caralho isso de colocar a Eleven ali. E outra coisa que é interessante, que é uma alegoria da época em que se passa, são assim,
conspirações do governo tentando achar novos tipos de arma para combater a Rússia. Aí a Rússia comunista também está trabalhando em observações secretas e testes com o Demogorgon dentro de uma arena na Sibéria. E as coisas meio alienígena, meio... parece magia. E isso é muito legal, cara, porque isso é quase como uma alegoria de histórias fantasiosas que trazem uma certa nostalgia, como, por exemplo, um filme da Sessão da Tarde, sabe? Só que mais trabalhado porque é uma série, então você tem mais tempo pra trabalhar isso. Tem um universo paralelo em que essa série se chama Winona Ryder contra os comunistas, né? Porque tem todo um núcleo que é basicamente isso acontecendo. Apesar de eles fazerem questão de mostrar um pouco de como o próprio lado militar dos Estados Unidos também era igualmente problemático durante a Guerra Fria. O meu problema com isso é a forçação de barra. Parece que não tinha um contexto, queria colocar as duas coisas, não sabia como incluir os temas, daí parece que chegou nessa temporada, quando foi incluída, né, essa parte de governo, Rússia, comunismo e etc. Falou, pô, a gente tem essa lista de temas, a gente escreveu a história até aqui, vamos encaixar aqui como se tivesse uma base nuclear, ou uma base que fosse estudar Demogorgons, e assim, e legal, coloca um portal na Rússia agora. E daí os caras conseguem pegar um teco-teco, que não era um avião, nem que conseguiria fazer uma viagem nessa distância, e eles conseguem chegar lá. Isso, para mim, é um dos problemas desse contexto fantasioso. E outra, tem filmes melhores na Sessão da Tarde do que Stranger Things. Eu vim para defender a série, mas conta comigo, é um grupo de crianças que consegue introduzir muito melhor do que Stranger Things. Então... tem filmes da Sessão da Tarde muito melhores. Stephen King, que não sabe escrever finais, dá um banho, né, no contexto de Stranger Things. Bom, já fiz a parte do hate, depois é carinho e porrada. Precisa do tapa antes, com certeza. Cara, então, existe um limite pra suspensão de descrença da parada, tá ligado? Eu sei que a gente tá assistindo uma série que é divertida, não sei o quê, mas, pô, o Kaelos acabou de falar, tipo, da parada inteira, assim, sabe? Pelo menos nesse sentido de suspensão de descrença. Quando você tá na primeira temporada é uma coisa, porque a escala é muito menor. Só que o problema de você fazer esse negócio que, hoje em dia, tudo quanto é tipo de serviço de streaming faz, que é pegar o sucesso de alguma coisa e esticar o máximo possível e arrastar o máximo possível pra conseguir dinheiro em cima da franquia e não sei o que e tudo mais. Eu entendo que dinheiro move o mundo, capitalismo, né? Ao contrário dos russos de Stranger Things, estamos no mundo capitalista. E daí, assim, a gente sabe que as coisas funcionam desse jeito. A galera vai pegar o que funciona, esticar até não dá mais, milcar até secar a vaca, e é isso. Tipo, e é o que Velozes e Furiosos? Velozes e Furiosos, Transformers, tudo isso. E assim, na primeira temporada, você tem uma temporada excelente. E daí na segunda temporada já é um pouco capenga. O negócio não é tão legal assim. Tipo, o negócio não funciona muito bem. Gira em torno do mala do Will. E daí, depois na terceira temporada, melhora de novo. Porque daí, tipo, muda um pouco o tema. Eles voltam a ser um pouco mais um negócio mais pessoal ali. E daí eles colocam os russos. Daí vira Goonies, assim, sabe? Tipo, e é muito legal. A terceira temporada é Goonies. É total Goonies. Cara, referência sensacional. Sensacional. A segunda é a piorzinha mesmo. Não, a segunda é a pior temporada disparada. Na verdade, não. Agora, pra mim, a pior temporada é a quarta, mas a segunda é, tipo, bem próximo de ser o pior. O problema é que a quarta temporada é assim, os caras passaram 3 temporadas fazendo coisa, e eles chegam na quarta temporada e eles falam, tá, o que a gente faz agora? Já sei. Que tal se a gente jogar pela janela boa parte das coisas que a gente construiu até aqui, só porque sim, porque personagens populares merecem ficar vivos, e a partir disso, a gente vai escalar tanto a parada que a gente vai deixar, tipo, a cidade inteira, o mundo inteiro potencialmente em perigo, e a gente vai colocar crianças pra lidar com isso, porque claramente é Goonies, as pessoas vão esperar Goonies e não sei o quê. Cara, não dá, velho, não dá. Você tá pegando uma escala de poder muito absurda e colocando contra pessoas que não ficam mais poderosas ou qualquer coisa do tipo. Aí você precisa fazer o quê? Poxa, a gente tem um personagem com poderzinho, que é a Eleven,
O que a gente faz com a Dá um Eleven? level up. Ah, vamos dar um level up. Vamos fazer ela Super Saiyajin. Dali. E é horrível. Nossa, cara. Meu Deus do céu. É horrível, porque o arco da Eleven é tão ruim. Meu Deus, o núcleo da Eleven na quarta temporada é tão ruim. Eu vou ficar quieto um pouquinho porque Carlos quer muito falar, mas meu Deus do céu, eu posso ficar horas aqui falando sobre como a quarta temporada é mal estruturada e como ela é mal feita e indo completamente contra o ponto inicial que O foi que eu- feito aqui, né? Que tipo, tu Uhum. falou que, não, é bem feitinho, não sei o quê. Cara, eu acho podre, eu acho muito ruim. Mas assim, vai lá, Carlos, depois eu volto a falar mal de Stranger Só Things. um comentário sobre isso. Vou fazer 3 pequenas pontuações. A primeira pontuação é que, assim, pegando esse gancho do que você falou, Jay, eles escalaram de uma forma absurda e não foi do 1 pro 5, pro 10, pro 20, pro 100. Foi do 1 ao 100 muito rápido. E daí você pega, assim, em qualquer jogo, filme, série, etc., que um grupo paramilitar bem treinado, tipo Black Ops, entra no lugar, ou ele mata ou ele desabilita todo mundo. Não importa o quão poder. Tipo, os caras conseguem desabilitar o Magneto do X-Men e não conseguem desabilitar a Eleven na série. Começa por aí. Segundo, cada personagem foi construído para ter a sua jornada do herói. Todos eles, cada pequeno personagem ali. O problema é que eles começaram com o Will, viu que não dava caminho, me lembra muito, remete demais a uma outra franquia que foi pro vinagre, que é Animais Fantásticos. Começou a contar a história de quem? Newt Scamander. Nós vamos fazer o Newt Scamander, Animais Fantásticos, é o nome da porra toda. Viu que deu merda? Vá, resgata o principal. Traz o Dumbledore e a história começa pro Dumbledore. E tem alguns paralelos ali. Você começa com o Will, ele vai ser o elo entre os dois mundos, pá, não sei o quê. Viu que começou a travar? Joga na Eleven e o superpoder dela, daí coloca base militares, tudo Rússia, comunismo e virou uma salada de fruta. Então, sim, cara, daí você se perde no caminho. Daí você coloca alguns núcleos, assim, de namoro, de não sei o quê, de casalzinho, triângulo amoroso, e pra dar uma amenizada. Daí você traz o maconheiro e etc. Não, mas Vira o um maconheiro eu vou crepúsculo. defender. Mandou bem, mandaram bem. Porque o Argyle é um presente, velho. O Argyle, ele é um presente na quarta temporada. Junto Ele com o é Yuri. muito Não, mas bom. fala sério, os namorinhos meio que enchem o saco mesmo, velho. Mano, Olha, eu vou dizer que os namorinhos eles podem encher o saco, mas só que eu acho que eles fazem sentido de estarem ali. Eu não lembro direito das 3 primeiras temporadas em detalhes estruturais de temática, de mensagem que eles estavam tentando passar. Mas essa temporada, em isolado, ela tava tentando passar uma mensagem bem específica que era, mano, o problema que muitas pessoas têm, e não uma mensagem, tipo, dentro do universo, mas, tipo, uma mensagem pra quem tá assistindo mesmo. Tipo, mano, teu problema com teus amigos, teu problema com seus parentes, teu problema com seu namoro, com seu casamento, com o que quer que seja, é porque você tá com medo de falar o que você tá pensando. Isso tá durante a temporada inteira. Tipo, em vários cenários, tem, especialmente nas conversas do Will com o Mike. São as conversas que são mais colocadas, tipo, descaradamente, mas sem esconder o que tá acontecendo, sabe? Eles falam sem medo. Deixa eu até achar aqui. Tem uma cena do Will, eu tô com um monte de anotações aqui. Tem uma cena em que ele fala assim que é assustador se abrir com as pessoas, especialmente sobre como você se sente, especialmente por pessoas com pessoas com que você se importa. Porque e se eles não gostarem da verdade? E eu acho que essa frase, ela foi de onde toda a história foi construída, dessa temporada especificamente. Basicamente todos eles têm um problema de comunicação. Eles têm culpa e têm medo de contar, de se abrir com seus amigos. Então a própria El que mente pro Mike desde o começo da temporada sobre o bullying que ela tá sofrendo. O Ed, que seria na verdade a única pessoa que é aberta com todo mundo o tempo todo, junto com a Robin, que tem claramente autismo e déficit de atenção e ela não se importa com as questões as questões sociais, então ela fala mesmo, e fala um monte de merda, mas só que ela tem medo de ser julgada, mas ela não consegue se segurar. Todos os personagens têm alguma coisa que eles estão contendo dentro de si, que eles gostariam de falar, mas eles têm medo de falar e não falam. E inclusive, essas são as principais vítimas do Vecna. Quem é que tem alguma culpa e gostaria de falar alguma coisa, e ele foca nessas pessoas.
Não por um motivo claro, é só porque ele é a mensagem que eles estão tentando passar na série. Ela foi construída em cima da mensagem, não a mensagem em cima da Até porque é uma parada. vulnerabilidade, né? Quem tá mais confiante de si vai ter menos vulnerabilidade do que alguém que tá com alguma coisa pra esconder. Sim, eu não sei o quanto isso. Essa mensagem eu acho que ela não estava nas outras temporadas, então fica um pouco desconecto. E eu não lembro direito das temporadas anteriores, porque faz bastante tempo que eu assisti elas, e essa eu assisti, tipo, agora, literalmente. Mas ficou muito claro e, tipo, talvez até quase descarado demais que era isso que eles estavam tentando falar. Com todos os personagens, sabe? Era simplesmente, mano, conversa. E daí eles acabaram colocando toda aquela questão de escalada de poder e escalada de stakes que, no geral, qualquer filme de super-herói nos últimos anos tem feito, né? Você tem que arriscar o mundo porque na temporada anterior você já arriscou o planeta, já arriscou a cidade. E esse tipo de coisa. Eles fazem essas escaladas, o que tem bastante gosto de RPG também, né? Porque você começa numa taverna brigando por causa de cerveja e agora você tá lutando com a porra do Vecna que tá tentando destruir o universo. Um ponto que a proposta não era essa, né? Era um jogo de RPG e não era um jogo de super-heróis. O problema é que a gente vai de heróis de nível 5 que estão começando a ter acesso à bola de fogo para o Jornada Épica, que os caras já são Crusaders, High Level e etc. E também os caras saem de Undeads e já são jogados em Undermountain e Waterdeep para pegar dragões vermelhos. E, enfim, essa escalada muito brusca, essa mudança, leva para mim que foi feito um péssimo planejamento, onde os caras cresceram demais e falaram, pô, a gente vai ter que encerrar isso logo, e acelera as coisas, e não é só acelerar para as coisas irem mais rápido, porque a gente vê outras séries que entregam isso muito bem. O próprio Sandman consegue fazer isso. Ele acelera em arcos, dois arcos em uma temporada, dividido em duas ali. Só que o problema que eu pensei assim, a gente vai até aqui, corta um pedaço, joga fora e pega o final e encaixa aqui. Então, assim, a gente tá indo para uma quinta temporada que os caras cortaram uma parte, esqueceram o que aconteceu, emenda aqui de qualquer jeito e vamos trazendo as coisas que a gente quer, entendeu? É meio que isso. Isso me deixou um pouco incomodado. Eu queria só fazer um adendo que, tipo, isso é Netflix, né? Isso é muito cara de, tipo, Netflix, metendo o dedo onde não deve, sabe? E aí, não, vamos acelerar, vamos produzir mais rápido, tipo a Marvel com o CGI de hoje em dia. Vamos, galera, tem que produzir porque tá vendendo. Então, tipo, meio que daí quebra as pernas da produção. Não tô aqui tirando culpa da produção, mas às vezes pode até ser que seja a Netflix acelerando a galera pra fazer logo e aí não faz direito. Eu não vou fazer o papel do Jay, porque ele já tá com tudo construído ali, mas a quarta temporada já é Milk. A quinta temporada é fatiar o boi, cortar a carne e aproveitar todos os pedaços, porque, enfim. Ah, não. A quinta temporada é usar o couro já, velho. Não tem mais nada ali, tá ligado? O problema, assim, eu, na verdade, nesse exato momento, enquanto nós estamos gravando, tô me sentindo meio constrangido de continuar falando qualquer coisa sobre a série, porque o Kidix já entregou, tipo, uma análise muito profunda e filosófica e social da parada, e eu acho que a partir de agora, tudo que a gente falar que não tem a ver com isso vai ser visto, sei lá, tipo, como menos, tá ligado? Porque, tipo, legal, o cara conseguiu extrair a mensagem da série e a gente agora vai ficar de picuinha falando, tipo, não, gostei disso, gostei daquilo, não sei do que, e, tipo, dane-se, porque a parte interessante, o Kidix já chegou, já expôs, já dava pra encerrar o podcast não, cara, aqui. não. Mas eu quero falar mal da série, tá ligado? Então eu vou falar mal da série. Então, tipo, né, velho, essa quarta temporada, por que eu digo que essa temporada é covarde, tá ligado? Porque a gente tem toda uma escala de poder absurda, e isso pode ser, assim, sei lá, oriundo de produtores, oriundo de não sei o que e tal. Eu vou sempre culpar os escritores, porque os escritores, pra mim, são os principais responsáveis 100% do tempo, e é isso aí, porque os caras podiam ter feito melhor. Então, vamos lá. Primeiro, o ritmo da série é horrível na quarta temporada. Horrível, simplesmente horrível. Stranger Things, desde a primeira temporada, tem essa estrutura, que é uma estrutura legal de você contar uma história, que você divide a história em núcleos e você segue cada um dos núcleos. Na primeira temporada, a gente tem o núcleo ali do Hopper e do Will, que, tipo, essas coisas estão meio juntas, assim, em que o Will tá fugindo, mas o Hopper tá junto com a mãe do Will, que eu esqueci o nome, tá junto com... Winona Ryder. com a Winona Ryder, isso.
tá junto com a Winona Ryder lá, e daí eles estão tentando ir atrás, não sei o que, e daí tem ali o irmão e tal, daí tem a Nancy com o irmão do Will, né, no outro núcleo, junto ali com o Steve, daí tem as crianças que estão num outro núcleo, daí o Steve se junta nesse núcleo, não sei o que. Massa. Segunda temporada você tem também essa divisão de núcleos, terceira temporada você tem a divisão de núcleos de novo. Na quarta temporada os núcleos foram muito mal divididos. Meu Deus do céu, que porre. Tipo, é um saco, velho. Porque, tipo, você tem o núcleo do Will, do irmão dele, do Jonathan, do Argyle, Deus abençoe o Argyle, mas do Argyle e do Mike. Cara, esse núcleo, nossa, que bagulho cansado, porque quais os dramas desse núcleo? Os dramas são, o Jonathan não quer contar pra Nancy que ele não vai pra faculdade, o Argyle tá chapado, o Will tá morrendo de amores porque ele não consegue falar pro Mike que ele gosta dele, e o Mike é só babaca o tempo inteiro, com todo mundo. E é isso, esse é o núcleo. E eles fazem você assistir essa porcaria. Deixa eu só te por algum interromper, motivo. o nome é Joyce, tá? Joyce, tá. Não, ok. é o Winona Ryder. Ah, tá bom. Tá bom, entendi. E assim, eles fazem você assistir esse núcleo porque sim. Eu tenho a impressão de que os escritores da série sabiam que esse núcleo ia ser um saco completo. Porque do nada eles falam, ah não, esse é o núcleo responsável por achar a Eleven e eles precisam de códigos pra invadir a base paramilitar dos Estados Unidos, e daí eles vão atrás da namorada do Dustin, não sei aonde, e daí a namorada do Dustin por algum motivo consegue ter acesso a códigos de uma base paramilitar que consegue conter a Eleven enquanto ela tá tentando recuperar os poderes dela. Cara, você percebe o quão absurdo isso é. São crianças de, tipo, 17 anos. É imbecil. É muito imbecilóide isso. E assim, tudo bem, se você quiser fazer uma parada tosca desse jeito, e você me vender isso bem, mas é vendido muito mal. Enfim, esse núcleo é uma bosta, completa, tipo, horrível. Assim, ensaca, manda pro lixo. É uma bosta esse núcleo. Eu adorei a casa da guria, do. Não, a casa da guria tem cara de uma referência ao Wes Anderson. Tipo, Não, a casa dela é realmente legal. É hilário. Eu não consigo entender a fucking concepção de que uma hacker, eu sou da área, ela consegue invadir um negócio com um modem West Robotics de 33 numa casa com 80 crianças gritando. Ela é fora da curva, ela é a própria reencarnação da maior hacker do mundo, mas enfim, continua, mas enfim, esse é um ponto de indignação dessa série. Mas assim, né, minha ponto de indicação é Ed Manson. Ed Manson é a minha... Não, calma, a gente vai chegar nesse núcleo. É só você lembrar daquela hacker do Velozes e Furiosos, mesmo esquema. A hacker Velozes e Furiosos também, ela invade todo mundo, ela conhece tudo, ela manja de tudo e esconde o chip do olho de Deus num carro. É nóis. Como alguém da área que tem, brincando aí, o que mais ou menos o MD tem de vida, de experiência na área, você quer entender claro, o de hacker... Você nasceu na era vitoriana? Sim, quase. Eu ajudei com aqueles primeiros, sabe, mainframes, aquela computação que era o cartão perfurado. A gente que tô ligado. O código que levou o humano pra Lua, você tava lá. Né? A gente interceptava mensagens criptografadas na guerra para impedir que fosse feito. Mas enfim, assista Mr. Robot. Aí você vai entender o que é isso. Não nada disso. Mas se você se contenta com a diversão, com o entretenimento, segue o baile. Mas vamos que não é... Esse é o ponto da conversa. Claramente eu, bem feliz assistindo a série, tipo, olha só. Mano, o negócio da... Que legal. E conecta na internet ou invadir o Pentágono. O negócio, eu acho que a Suzy é o Vegeta não, péssima referência, mas a Eleven, tipo, ela é a super namorada do Mike, né? No primeiro episódio, tá o Dustin e o Mike discutindo um com o outro sobre qual tinha ter a melhor namorada. Aí eles tiveram que colocar uma super namorada pro Dustin também. Por isso que ela é tão super com seu... Mas tem dúvida de quem é a melhor namorada? A Max.
Cara, nossa, não, Fato. calma. Não, Fato. agora você. Nossa, você revoltou. Você falou um nome que me deu um gatilho aqui. Enfim, eu vou guardar esse núcleo pro final, porque esse núcleo aí, meu Deus do céu. Prossiga, Jay. Vamos lá. Melhor casal do negócio, na real, o trisal do Steve, a Nancy e a Robin. E I can't believe. Tá it. dito. Tchau. Finally, Tá Boa dito. noite. Alô, espero que Trust esteja in your filmando, friend, dando Steve. tchau. Pessoal, esse aqui Esse é o trisal, foi o overview, a gente vai ficando por aqui. Aí assim, você tem. Eu já falei mal do núcleo de um dos núcleos que eu detestei. Agora eu vou falar mal do outro núcleo que eu odiei. Que foi o núcleo do Hopper e da Joyce e do Murray. Meu Deus do céu, que ódio! Que ódio! O meu ódio por esse núcleo começa no final da terceira temporada, na verdade. Porque a terceira temporada, ela é muito boa. Ela é muito boa. Provavelmente é a minha temporada favorita, melhor que a primeira, na minha opinião. Mas assim, ela tem um final muito excelente. E assim, tipo, aqui a gente tá cagando pra spoiler. O final da terceira temporada, ele é muito excelente porque, tipo, o Hopper se sacrifica pra salvar todo mundo. E daí ele deixa, tipo, uma cartinha ali pra Eleven. E daí você tem todo aquele momento cheio de emoção da Eleven lendo a carta e das pessoas meio que tentando lidar com o fato de que o Hopper morreu pra salvar todo mundo. E todo mundo chorando, e se mudando, e não sei o que, e daí você tem aquele sacrifício heróico, e daí você tem o final do arco do Hopper, que ele finalmente conseguiu a redenção que ele tinha que dar pra ele mesmo, porque ele não sentia que ele podia ser amado, porque ele se sentia culpado por causa da filha dele, ele se sentia culpado por causa da esposa, e daí ele achou uma família nova, e daí a Eleven, daí a Joyce, e cara, depois disso ele decide se sacrificar pra poder preservar tudo isso, porque ele se sente um pai pra Eleven, porque ele se sente um marido pra Joyce, porque ele sente que aquilo ali é o que ele tem que fazer mesmo pra conseguir salvar todo mundo. E daí o americano tá preso na Rússia. Vem com a propaganda anticomunista. Tipo, cara, você consegue, assim, você consegue você consegue ser mais imbecil? Não consegue! Você não consegue ser mais imbecil porque você pega uma coisa linda, uma coisa muito bem escrita, e você joga isso pela janela. Por quê? Muito provavelmente porque chegou um produtor na Netflix e falou: o Hopper é um personagem muito popular, você não pode matar ele. Diego, eu acho que você tem um ponto aí na questão de que talvez fosse pra ter acabado na terceira temporada, né? Não, certamente, Tipo, cara. Eu acho que essa história da quarta temporada, eu vi ela meio que em isolamento, sabendo do que aconteceu nas anteriores, e eu gostei muito, porque eu acho que eu vi ela completamente separada do resto. E ela tem gosto de, tipo, outra coisa. É como, pegando mais na linha do RPG mesmo, é como se você tivesse feito uma campanha com seus amigos e a campanha acabou assim, e daí dá uns 3 anos depois, assim, vocês, gente, vamos fazer uma outra campanha, mas tô com preguiça de fazer uns personagens novos, vamos usar esses aqui. E daí eles contaram outra história. Com o mesmo universo, mesmos personagens, mas só que, tipo, é outra coisa. Era pra ter acabado ali e acabou ali. Só que daí eu... Talvez se a quarta temporada de Stranger Things fosse possível de ser vista num vácuo, ela fosse melhor. O problema é que ela vem das outras temporadas. E daí, tipo, você tem todo esse sacrifício que já prejudica de antemão o núcleo que ele tá. Porque daí o núcleo que ele tá passa a ser assim... A Joyce vira obcecada de querer saber cadê o Hopper, porque ela tem a notícia de que ele tá vivo. O Hopper, ele... Assim, ele continua sendo um dos melhores personagens da série, querendo ou não. Ele é um personagem, tipo, mais tridimensional que tem e tal, apesar de que agora ele tá muito mais resolvido, então ele tem pouco conflito interno ou qualquer coisa assim. O conflito dele passa a ser achar a Joyce. E o Murray tá lá só pra ser um facilitador do trabalho pra conseguir conectar a Joyce e o Hopper em algum momento, assim, sabe? Então a coisa vira assim... a gente quer achar o Hopper, a gente quer achar o Hopper, a gente quer achar o Hopper. Achamos o Hopper, e agora? Agora a gente quer fugir da Rússia, a gente quer fugir da Rússia, sabe? Não tem muito pra onde ir. E daí, por algum motivo, eles descobrem que tá tudo dando errado e que as crianças estão indo atrás das coisas que estão acontecendo do outro lado. Eles estão num lugar completamente inóspito e que não tem como eles ajudarem as crianças, mas por algum motivo eles conseguem ajudar as crianças de alguma forma que não faz sentido. Mas tá bom, a gente cagou minha explicação aqui, então beleza. De qualquer forma, é um núcleo super chato de acompanhar, porque é um núcleo de pessoas que são robôs, assim, é pessoa com um robozinho. Eu tenho uma missão, eu vou cumprir essa missão, e depois que eu vou cumprir essa missão, eu vou perder todo o meu papel no resto da trama, e eu não vou influenciar em nenhum dos outros núcleos, então eu sou um núcleo desconexo, eu podia ser muito bem outra série.
Mandar eles pra Rússia foi um jeito de tirar os adultos do negócio, porque tinha que ser aquela coisa Goonies, né? Tinha que ser aquela coisa das crianças lidando com a situação. E aqueles adultos já estavam envolvidos desde a 3ª temporada, então eles tinham que tirar agora. Pois é, o problema é que eles fizeram isso de um jeito porco. Esse que é o negócio. E ficou de um jeito porco justamente porque o Hopper tá vivo. O Hopper tinha que ter morrido. Ele tinha que ter morrido. E O arco isso... dele tava pronto já. O arco dele tava pronto. Ele é um personagem completo. E ele tinha que ter morrido. E isso me leva ao ponto da minha abertura aqui no programa, que é que eu falei que os caras são covardes. Porque, poxa, tu chega e você faz essa coisa linda com o Hopper. Porque é muito bonito. E daí você... Sabe, você se acovarda frente aos fãs que estão falando não mate meu personagem favorito. Pô, e outra... Você começa a aumentar um monte de assim, raising the stakes, né? Você começa a aumentar, assim, os bifes. Piadas. Você começa a aumentar os problemas e tal. Aprovado. E, cara... Você não tá mais numa posição... Carlos, você... Fino. Cara, o aprovado Desculpa. foi de matar, velho. É isso. Os problemas estão tão altos que não tem mais como você conseguir fazer a história se desenvolver frente a um inimigo tão poderoso. E não ter uma casualidade. E não ter uma pessoa sendo morta. Essa é a questão. Não tem como. E daí, qual que é o tapa-buraco deles? É o pior núcleo, provavelmente o pior, porque Porque assim, o núcleo do Mike, do Will, do Argyle e do Jonathan tem o Argyle. E o Argyle salva muito. Porque o Argyle é excelente. Ele é um personagem maravilhoso. Ele é um alívio cômico perfeito. E ele é genuíno. Ele é um personagem lindo, maravilhoso. Eu adoro o Argyle. Então ele não é o pior núcleo. Se não tivesse o Argyle, seria o pior núcleo. Mas o pior núcleo é o núcleo da Eleven. É o pior de todos os núcleos. Porque é só um flashback gigante. Que não tem Pior que ficou bem começo. maçante mesmo. Não tem começo e não tem fim, e é uma repetição sem parar da mesma coisa. Ela chega, ela tem um flashback. No flashback ela usa o poder dela, e daí ela tenta descobrir como é que funciona. Ela sai da banheira, e daí ela briga com o pai dela, e daí o pai dela diz, não, você tem que voltar pra banheira. E daí ela volta pra banheira, e o ciclo se repete. E é isso, infinito. Uhum. É isso, infinito. E assim, você não consegue sustentar isso pelo tempo que eles tentaram sustentar. É absolutamente insustentável, é muito maçante, fica muito ruim de assistir, os personagens perdem o brilho deles, e daí você pensa, não, mas o payoff vai ser bom, o resultado final vai ser legal. E assim, em alguns casos de narrativas que a gente vê por aí, você vê coisas extremamente prolongadas e alongadas, e que no final, quando chega o negócio se constrói, assim, sabe? O negócio se remonta e daí, de repente, as peças do quebra-cabeça todas se encaixam e você percebe que, nossa, valeu a pena. Toda essa coisa arrastada valeu a pena. Mas no núcleo da Eleven não vale. Porque é só um power-up e, tipo, legal. Agora ela consegue derrubar o helicóptero. Teve gosto de eles tentarem fazer. Eles tentaram misturar o power-up com a introdução. O plot twist de quem era o vilão, né? De quem era o Vecna quando ele era humano. E tipo, ok, mas ficou mal montado. Podia ter tirado muito mais das training montages dela e deixado só o plot twist, talvez. Ou deixado a associação dela, tipo, a amizade dela com o Henry antes dele se tornar o que ele é tomar mais importância. Ele ficou tipo, ele tava lá e apareceu ela treinando, Tipo, ela ficando mais criar forte. um corpo maior, né? Engrossar o caldo. Só que tipo, ao invés de terem focado tanto na relação dela com o pai lá, o Papa, ou com qualquer coisa, podiam ter focado completamente nele, entre ela e ele. Ou simplesmente não deixar nada daquilo, porque era um pouco desnecessário. Teve gosto de plot twist por plot twist. Eu acho que se a ideia era, desde o princípio, pegar elementos de RPG mesmo, de D&D no caso, né, que a gente tem vários elementos, não só as criaturas, o nome das criaturas em si, enfim, você não tinha que ter um herói, um único herói, e jogar tudo nas costas da Eleven. Então trabalha a sinergia do grupo, cada um com as suas especificidades. The Legend of Vox Machina mostra bem isso. Cada um é importante em cada momento. Agora, você não tem só... Por exemplo, você vê a última temporada, o Grog vai lá, que era o
matar, pilhar, destruir, porrada, ele precisou do grupo para se reerguer. E assim por diante. A Stranger Things se perdeu e foi fazendo um monte de remendos nessa colcha de retalhos e a gente tá onde tá. Próximo grupo? Então, é que assim, antes de falar do próximo grupo, eu só tenho que finalizar o argumento do negócio da Eleven e eu vou puxar o que o Dix falou. Porque assim, o negócio de você fazer esse núcleo da Eleven ser tão arrastado é que você perde. Assim, se eles não têm mais nenhuma história, se eles não vão desenvolver nada e tudo mais, se eles vão ficar só de training, montagem e tudo mais, você perde o melhor núcleo. E porque esse é sempre o melhor núcleo. O melhor núcleo é sempre o núcleo que o Dustin tá. É sempre o melhor núcleo. Sim. E assim, você ficar enrolando tanto na Eleven, você perde a oportunidade de explorar o núcleo de Hawkins. E o núcleo de Hawkins é massa pra caramba, é o melhor núcleo, é o que segura a série, tá todo mundo capengando, todo mundo morrendo, vomitando, estrupiado no meio da rua, com diarreia, assim, tipo, a pior coisa que você consegue pensar de estado físico de uma pessoa, o núcleo de Hawkins segura. Eles seguram a barra, pra você ver a diferença, assim, Até porque da o qualidade Dustin é quem entre os faz a núcleos. referência a My Little Pony, né? Nossa, assim, o Dustin faz tudo quanto é Basicamente, referência é basicamente maravilhosa. o melhor argumento do Eu My não Little vi. Pony. Eu não vi mas essa é um- referência. Onde foi isso? Foi em qual temporada? Foi nessa? Eu não lembro de Não, cabeça, mas eu eu sei que sinceramente tô com ele tava com a irmã do Lucas, tentando achar aquele elevador que desce pra base russa lá, e eles estavam na ventilação, assim, daí ele faz uma referência a My Little Pony. Ok. E é o grupo que evolui, né? Se for levar em consideração, é o único que evolui. Enquanto você estagna, você manda para a Rússia e, cara, a Joyce ir para lá, largar todo mundo, enfim, não vamos voltar nisso, mas, cara, é assim, a gente não sabe o que fazer com esses NPC, vamos jogar eles aqui numa side quest e larga eles lá e a cada episódio a gente mostra um pouquinho deles e pronto. Daí tem o outro grupo que inventa a pizza Califórnia, né? Que é o, né, enfim, do grupo Argyle. do Argyle, que é o grupo da Kombi do Scooby-Doo, enfim, basicamente, e com alguns alívios cômicos. E o grupo que está o Dustin, o Steve, é o único que realmente sobe de nível. Eles ganharam XP e eles evoluíram, e eles falaram, pô, a gente tem uma missão e vamos resolver. Enquanto os outros estavam preocupados em encher linguiça, eles falaram, não, a gente tem essa porra do negócio, vamos resolver esse negócio e vamos fazer. Então, e foi isso. E o Dustin, ele consegue, ele vai arquitetando as coisas, vai conversando e etc. E, cara, de evolução do personagem, Steve. O que ele era e o que ele chegou na última temporada. Toda a vida. Na primeira temporada ele já tem um salto absurdo, mas, tipo, quando você analisa, assim, tipo, da primeira pra quarta temporada, cara, é outra pessoa. É muito bom isso. O que um pé na bunda não faz de uma pessoa. E assim, o que a convivência com o Dustin não faz com uma pessoa. Aham. Não, e nessa temporada ele cresce muito. Só nessa temporada ele também cresce muito. Sim. Desde o primeiro episódio pro final dela. Ele até ganha uma briga. Porque a pira era que ele não sabia ganhar uma briga no soco. E ele até ganha uma briga com um soldado russo. Pera, quem? Ah, isso foi na terceira temporada, não foi? Na quarta. O Steve? O Steve. Ou foi na terceira? Agora eu não me lembro. Eles estavam numa... Provavelmente foi na na parte terceira. de baixo lá da base russa no shopping. Ah, então é E a isso terceira. é na terceira, isso é na Tem que terceira. salvar a galera e Aham. ganha uma briga, cara. O cara Fala sai dele. de servir sorvete lá no shopping para dar conselhos sobre como deixar o peito peludo, porque as mulheres gostam. Ele é quase ali, tipo, conselheiro amoroso. Chicks dig it. Que vergonhoso. Ele diz que ele mantém porque as garotas gostam. Daí a Max, peraí, deixa eu ver e pego o negócio. Não, mas Isso é perfeito. eu acho que o avanço dele nessa temporada especificamente foi numa ideia de, tipo, foi basicamente aprender a lidar com o pé na bunda que ele levou. Porque ele levou o pé na bunda, ele começou a lidar. Mas aí foi ele, tipo, ok, eu superei o meu pé na bunda, agora deixa eu achar um substituto pra pessoa. Tipo, ele tá apaixonado por essa pessoa aqui, deixa eu achar outra pessoa. E ele fica metade da temporada procurando alguém pra ficar no lugar dela, pra daí perceber que ele gosta dela, na real, e quer tentar de novo. Mas ele evoluiu. E agora ele talvez tenha um jeito. E reitero, Robin, Steve e Nancy como um trisal, mas só que o mundo não tá preparado pra isso.
Meu Deus. Mas tá bom. Tirando essa parada aí. Parênteses aqui, eu sou o cara do poliamor aqui, então não coloca essa parte do podcast dita pra fora, fechou parênteses. Pelo A amor gente de vai Deus. cortar e colocar na rede em separado pra dar mais ênfase. Cara, Tem vergonha. esse núcleo, ele é muito bom. Você chegar e você juntar toda a galera de Hawkins é maravilhosa. E esse núcleo tem o segundo presente dessa temporada, que é o Ed. Maravilhoso. Cara, o Ed é um personagem excelente, ele é maravilhoso, ele não tem defeitos, e ele é a representação da covardia dos escritores de Stranger Things também. Por quê? Vamos lá. Você tem um núcleo em que você começa com o Hellfire, que é o clube de D&D e tal, e daí você introduz o Ed, e daí tá o Mike e o Dustin ali, eles fazem parte da parada, e o Hellfire é irado, e eles terminam a campanha, e o Vecna tá morto, e é irada, a cena é divertida, e não sei o que, apesar de que a cena é o clássico, tipo, vamos ver aqui, tirei 20, tipo, sabe, é meio que essa brincadeira aí, mas assim, ainda assim é bem legal. E assim, depois ele junta com o Lucas, que tá se resolvendo com o pessoal ali do basquete, que também é tipo um seminúcleo, né? Que é o pessoal que tá indo atrás deles porque parece que eles são, pra eles parece que eles são uma seita e que eles estão invocando o capeta e que as pessoas estão morrendo por conta deles, e daí esse é o antagonista. Isso também é uma parte da fórmula do Stranger Things, porque Stranger Things sempre tem um protagonista monstro, um antagonista monstro, que é alguém do outro lado, no caso o Vecna, e sempre tem um antagonista humano, que na terceira temporada era o irmão da Max, Sim. que era o antagonista humano. Odeio que ele. foi Sim, porque ele é bem escrito, por isso que a gente odeia ele e muito bem. O problema é que o Billy antagonista é o humano nome. é o Billy. O problema Mais é que o conhecido como antagonista desgraçado. humano isso aí, Sim. mais conhecido como comedor de mães. Não! E mas ele é na terceira temporada. Ele é. Oi, casado. Pô. Esse mesmo, ele aí mesmo. Ele mesmo. Mr. Stereo Girlfriend. Mr. Serial Wife. O problema é que o antagonista humano da quarta temporada é muito fraquinho. Ele é muito fraquinho mesmo, que é aquele loirinho, jogador de basquete, chato pra caramba. O Troy Bolton. O Troy Bolton da cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos. Nas minhas anotações ele tá marcado, o nome dele é White Blonde Boy, porque eu não me interessei em saber qual era o nome dele de verdade. Exatamente. E assim, ele é muito chatinho, ele é muito fraquinho, e ele serve como uma pedra pro Lucas pisar e desenvolver o personagem dele. É só isso. E eu acho que faltou bastante do Lucas na quarta temporada, inclusive. Ele também é só um comentário sobre aquela coisa do Scare do Dungeons and Dragons, tipo, do Satanic Scare, assim. O Satanic Panic. Satanic Panic, isso. Ele tá lá pra mostrar que, ó, isso aconteceu na década de 80. Meio que isso. É exatamente isso. Mas assim, ele é tão esquecível que ele nem chega a ser um problema, porque ele é só esquecível mesmo. Ele é só uma ferramenta pro Lucas. E é isso. Então nem entro muito nesse ponto. Mas assim, é muito bom ver a Max passando pela jornada de poder perdoar o irmão dela e de poder se perdoar e de poder passar por tudo isso e tudo mais. E o Vecna indo atrás dela é muito legal. E a forma como eles lidam com isso. E assim, uma das melhores cenas da série inteira é a primeira vez que o Vecna tá atrás dela, que ela tá no mundo invertido e ela tá correndo do Vecna e tá maluco, eles estão indo atrás, e daí ela começa a flutuar no cemitério e, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A gente precisa achar música, e daí dá certo. E daí ela volta e aquela cena, nossa, aquela cena é muito perfeita, é muito boa, é excelente. Sabe quem excelente, gostou excelente. muito dessa cena? Kate Bush. Sem dúvida. Sem dúvida, né, cara? Justo. E assim, é muito legal essa cena. É talvez a melhor cena, uma das melhores, se não a melhor cena de Stranger Things inteiro. O problema é que não acabou aí, sabe? A gente teve um hiato em Stranger Things na quarta temporada, em que a gente ficou, sei lá, um mês sem a gente ter episódio nenhum. E daí depois veio o episódio final. E esse episódio final era uma coisa que tava muita gente esperando, porque essa temporada inteira tava apontando pra uma direção, que era: as coisas estão muito fora do controle, é só um bando de adolescente, alguém vai morrer. E isso era esperado, isso era antecipado, e as pessoas estavam, meu Deus do céu, alguém vai morrer, não quero que morra, não quero que morra, não quero que morra.
mas as coisas já estavam meio que pré-escritas, assim. A gente já sabia mais ou menos quem ia morrer. A gente já tinha noção de que a Max ia de vala. A gente já tinha essa noção. E eu fui ver o último episódio de Stranger Things pensando, tá, se a Max não for de Americanas, então eu vou ficar muito chateado. E se o Ed for de Arrasta, eu vou ficar mais chateado ainda. Não porque eu amo o Ed, mas porque é uma solução covarde. Porque assim, se você pega um personagem que já tá aí há 3 temporadas, já tem o amor do público, já é consolidado, já tem desenvolvimento e você mata, isso é corajoso pra caramba e serve muito bem a história se feito direito. O Ed Se é a você saída mais pega um fácil. personagem, se você pega um personagem que acabou de aparecer, ele é a saída fácil. Ele é o atalho. Aham. E foi exatamente o que Tipo, aconteceu. ele tem o amor do público, mas ele não tá. Ele já não enraizou na série ainda. Então tá. É mais Isso. facilmente arrancar ele da série porque a raiz não tá funda, né? Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. A Max não morreu e o Ed foi de vala. Mas precisamos De dizer graça. aqui que foi uma cena épica, vai. Foi legal. Olha, caramba. a cena é épica até o Ed morrer. Tipo, o Sim, Ed chega e sim. fala, não. Porque assim, o arco do Ed é tipo, ele fugiu a vida inteira e de repente ele não quer mais fugir. O problema é que tinha uma outra forma de você resolver o Ed não quer mais fugir, do que ele chegar e se meter no meio de um monte de bicho. Naquela mesma cena, tinha um outro jeito dele ter o desenvolvimento de personagem dele, ter a conclusão de personagem dele, sem ser aquilo, tá ligado? Uma das primeiras. Uma das primeiras falas que ele tem como DM no primeiro episódio é que não tem nenhuma vergonha em correr, não tentem ser heróis, e daí ele tenta ser herói e mostra por que é uma má ideia. Uhum. Ele vai muito contra, tipo, as paradas que ele vem desenvolvendo e sabe? É bem ruim. Ele tinha que ter conseguido ser um herói, isso que é o negócio, tipo, por É, completo. Porque sim. na real, o que ele fez ali não ajudou de nada. Foi em vão, porque no Foi em final vão. das contas, Hawkins caiu. Porque no final das contas, a Max morreu, e grandes aspas em morreu aqui, né? Porque assim, Vai não, voltar, vai voltar. ela com vai certeza. voltar, porque tipo, ela chega, ela morre, daí chega a Eleven e encosta no coraçãozinho dela no mundo invertido, o coração dela volta a bater, e daí depois eles falam, não, ela teve morte cerebral durante 1 minuto, mas ela tá morta então, e tipo, não, ela tá viva, ela vai voltar, e é isso aí. A gente Cara, sabe. as saídas de Deus Ex Machina são as que eu mais odeio em qualquer coisa. Que Aham. mostra que o cara não tem planejamento, não tem criatividade, não estava preparado para fazer aquilo, ou pior, aquilo ia realmente acontecer, daí alguém lá de cima dá uma canetada e fala, não, risca isso aqui, muda isso aqui, daí você tem que fazer uma puta gambiarra. É a mesma Pra saída do mim é Hopper. isso. E É a pra mesma mim é saída do isso. Hopper, cara. E a justificativa para isso é única. É ela estar dos dois lados, ela não acordar, ela ficar em pseudocoma ali e fazer a comunicação entre os dois lados e ser um elo para resolver o problema. Mas é só isso e a gente vai falar isso no final como coisas que a gente imagina que vai ter. A Netflix sempre dá uma de Warner Bros. Eu acho interessante que eles deram a entender no final do último episódio que ela não tá, que ela tá morta mesmo. Tipo, no sentido, tipo, deram a entender. E provavelmente eles vão trazer ela de volta. Provavelmente, quase certeza. Mas, tipo, porque eles mostram lá nas últimas cenas que a El chegando segurando a mão dela no hospital, assim, e fechando os olhos, então ela, tipo, tá tentando entrar na mente dela, daí corta. E depois tá cena que mostra isso de novo, o que tá acontecendo, e na hora que ela entra, tipo, ela tá no vazio, não tem nada na cabeça, na mente dela, tá ligado? A Max não tá lá. Seria interessante se na próxima temporada eles simplesmente grudassem com isso. Não tem nada, porque ela tá morta. Você trouxe o coração dela, o corpo tá vivo, mas a mente dela não tá ali. Isso seria curioso. Eu ainda acho meio assim, mas porque... Eles não vão fazer isso. Uma coisa, assim, vou usar o comparativo e não vai ter spoilers do comparativo que eu vou dizer, porque é muito recente e tudo mais, mas é uma coisa que eu gostei muito. Eu tenho a impressão de que Stranger Things tenta fazer as coisas e é exatamente o que o Carlos falou. O Deus Ex Machina come solto em Stranger Things em favor daquilo que os fãs querem ver. Uhum. E daí, assim, eu fui ver o filme de Dungeons and Dragons. Na segunda-feira que a gente tá gravando esse podcast aqui, eu fui ver na segunda-feira da semana que a gente tá gravando esse podcast. Cara, o filme é excelente, o filme é maravilhoso,
Ele é, assim, se você gosta de RPG, você tem que ver. Se você gosta de Dungeons and Dragons, é um filme obrigatório, você não pode perder, é maravilhoso. Só que a melhor parte, assim, de um escopo geral, assim, do filme, é que o filme não dá ponto sem nó, cara. Eu consigo facilmente ver um mestre dedicado pra caramba narrando aquela mesa e não dando nenhum ponto sem nó. As coisas funcionam bonitinho, é tudo amarradinho. A solução pra um problema é apresentado, tipo, horas atrás. Enquanto um problema que é resolvido no final do filme, a solução pro problema é apresentada quando o filme tá com meia hora de duração. E lá na frente o negócio vai ser usado. E eles mostram como é que essa coisa vai ser usada. E eles determinam como é que isso acontece. E não é assim, essas coisas são apresentadas só pra servir o final. Porque as coisas que são apresentadas antes são usadas no meio da trama. E depois elas servem como solução pro final da trama. E é excelente, é muito bom. Então você não tem nenhum momento de Deus Ex Machina. Você tem momentos de Chekhov's Gun. Que é aquele negócio, né? Que no primeiro ato você menciona a arma, no segundo ato você mostra a arma, no terceiro ato alguém atira com a arma. E isso é perfeito, cara. Isso é perfeito. E é uma coisa que Stranger Things simplesmente é incapaz de fazer, seja por, sei lá, escrita pobre ou covardia dos roteiristas, e eu realmente não gostei da quarta temporada, e eu vou assistir a quinta temporada, por quê? Porque ou eu vou bater o martelo e falar Stranger Things é uma série horrível e eu perdi meu tempo, ou eu vou bater o martelo e falar, tá bom, eu só realmente investi tempo aqui mesmo, e no final das contas até que deu certo, e é isso aí, nunca mais vou assistir de novo. É tipo, já assisti até aqui, né? Mas o que é mais uma temporada? Exatamente. Não, mas Dois, então. dois pontos aqui. O primeiro sobre Dungeons Dragons pra gente não sair. Ele se limita a fazer o que ele se propõe. Ele não inventa coisas exageradas para fazer coisas absurdas. É assim, é um roteiro de jogo e realmente acontece tudo aquilo. É uma aventura, são heróis que têm os seus níveis ali limitados e eles buscam soluções criativas para resolver suas coisas. Sobre Dungeons Dragons é isso. E outra, não se preocupa de forma nenhuma construir, deixar ganchos para um filme 2, 3, etc., para criar dinheiro em cima disso, embora tenha a oportunidade de construir e fazer isso tranquilamente. Sobre o Stranger Things e a quinta temporada, que é o mais importante, é assim, não só assistir para ver no que vai dar. Eu quero realmente ter o sentimento de que tudo que foi feito, principalmente na terceira e na quarta temporada, é alicerce para alguma coisa que vai acontecer na quinta temporada que eu não consigo imaginar que possa ser, que possa explicar tudo isso. Mas enfim, depois a gente vai fazer as considerações sobre o que a gente espera da quinta temporada e perguntas que a gente tem para serem respondidas na quinta temporada. A gente tem mais umas coisas para falar ainda aí. Eu acho que uma coisa que faz os núcleos, a divisão de núcleos ficar tão estranha, talvez seja que eu acho que a terceira temporada era onde os escritores queriam ter acabado. E a Netflix pode ter exigido mais, eles podiam ter contrato, eles, sei lá, queriam mais dinheiro. Eu não sei por que motivo, qual motivo eles resolveram continuar. Mas talvez fosse pra acabar na terceira. O núcleo que todo mundo aqui concorda, eu acredito que da quarta temporada que ficou mais interessante de assistir, que é o do Dustin, o do Ed e do pessoal lá, o pessoal de Hawkins, talvez fosse essa história que eles quisessem contar. Tipo, não necessariamente relacionado com Stranger Things, mas tipo, aqueles desenvolvimentos de personagem, aqueles problemas de personagem, daquela temática da história de comunicação que eu mencionei mais cedo. O núcleo do Will e do Mike, não necessariamente o núcleo todo, mas tipo, o Will e o Mike, as relações deles são, tipo, pra mostrar a mensagem mais claramente. Se você não percebeu do que a gente tá falando naquele núcleo ali, é disso. Eles, tipo, é bem expositivo. Os diálogos deles são super expositivos, assim. Mas, tá, aquele núcleo ali talvez exista só pra isso. E todo o resto é porque eles tiveram que colocar essa história dentro do universo de Stranger Things. Então, na terceira temporada a gente botou o Hopper na Rússia, então a gente tem que buscar ele. Na terceira temporada a gente tinha toda a gente tinha a Eleven, então a gente tem que lidar com ela. Tipo, a história que eles queriam contar são esses dois núcleos. E o resto eles tiveram que só encaixar porque eles estavam tentando fazer milking da série. E por isso que eu acho que talvez, daí vai pro negócio da expectativa da quinta temporada. A quinta temporada não acho que vai dar esse gostinho de usar as temporadas anteriores, porque as temporadas anteriores acabaram ali e a quinta vai ser uma sequência da quarta, mas provavelmente não vai ter muito a ver com a terceira, segunda, primeira não. Acho que uma das perguntas que a gente
Acho que é óbvia a resposta, porque senão não teria toda essa enrolação, né? É se a Max vai sair do coma ou não. Que ela não vai mais morrer, ok. Mas ela vai sair do coma? Existem algumas coisas que eu acho que seriam possíveis. Nenhuma delas me agrada. Que é a Max sai do coma e volta ilesa pro grupo. A Max não sai do coma, mas alguma coisa acontece com o corpo dela e ela vira a vilã não monstruosa da temporada. A Max sai do coma e ela vira um peso pra todo o grupo, porque ela não sai ilesa. E a Max simplesmente não é mencionada. E acaba a temporada, sei lá, no meio da temporada ela morre de vez, e quando acaba a temporada a gente tem uma foto da lápide dela do lado da lápide do Bill, e é isso, ela vira uma nota de rodapé no Stranger Things. Nenhuma dessas coisas me agrada. Mas a mais interessante é ela virar a vilã. Eu Eu acho acho que que ela tem um poderia ponto virar uma médium, tá ligado? Que ela conseguisse ver o outro lado e se comunicar. Mas ela tá toda quebrada. Mas o Will já faz. O Will já era pra ser isso e não deu certo. Se eles simplesmente chegarem e tirarem a função do Will e colocar na Max, vai ser porco. Eu Ué, acho mas que não ela foi pode isso que a ficar série lá. fez o tempo todo? Coisa porca. Sim, o problema é isso. A série só faz coisa porca. Não, uma coisa interessante seria eles matarem ela de vez, tipo, deixar que. De cara, no começo da quinta temporada seria, tipo, dar a entender que não, acabou, ela não existe mais, ela tá morta. Mas acho que uma expectativa que seria interessante seria. O que você falou de ela se tornar uma vilã do lado humano, mas só que acho que não, o oposto. Ela ficar do outro lado. Talvez. Tipo, ela ser um monstro. Putz, eu acabei de pensar em mais uma. Não, eu acho que ela tá viva desse lado, mas sem mexer as pernas e etc. O corpo. E estar viva se movimentando, tipo, Avatar, só que do outro lado. Eu Ela acho ser que vai ter uma plotline. É capaz que tenha uma plotline na quinta temporada inteira que é tipo: a gente vai no outro lado resgatar a Max. Uhum. E daí ser. eles vão lá, e daí eles resgatam a Max, e daí a Max volta à vida ilesa porque eles resgataram ela. Isso depende completamente da execução, não dá pra dizer na real se é ruim ou não, mas só que tem um pouco daquela coisa de ser um pouco covarde de não matar o personagem que todo mundo gosta, né? Tá. Vamos lá. Uma coisa que eu estou esperando muito, muito mesmo, que eu gosto da narrativa, é discutir profundamente a sexualidade do Will num tempo onde falar sobre isso era um tabu muito pesado. Pô, isso é irado. Isso Eu é o tipo quero de que coisa isso seja maneiro. explorado bem, mas de uma forma consciente, que assim, na época era taxado. Do mesmo jeito que o RPG era tido como coisa do demônio, a sexualidade não era aberta, as pessoas não falavam sobre sexualidade, e eu gostaria que isso fosse abordado nos métodos da época e como a nova geração que a gente acompanha, né, que está acompanhando Stranger Things, realmente entendesse como era antes e como isso vai ser abordado. A Robin menciona um pouco sobre isso, do drama dela, né? Mas é que o drama da Robin é mais a questão de déficit de atenção e autismo. O Will é explicitamente, desde a primeira temporada, acho que pelo menos da segunda temporada, que ele é gay, ele Não, tem mas uma desde crush a no primeira Mike. temporada. Desde a primeira temporada. Ele tem uma crush no Mike e esse é um problema que ele tem, e isso é bem... As dicas disso aparecem bem claramente nessa quarta temporada e claramente ficou setado pra quinta. O negócio é que, assim, você tem, assim, tipo, a receitinha. Porque você tem, assim, a Robin, ela tem o drama dela na quarta temporada, que tem mais essas coisas envolvidas de esse aspecto não de comunicação e de transtornos não diagnosticados, esse tipo de coisa. Mas na terceira temporada, que é quando ela é introduzida, o drama dela é ela ser lésbica. Esse é o drama dela. Até porque, né, chega o ponto no meio da temporada que o Steve meio que tenta alguma coisa com ela e ela fala, parça, eu sou lésbica. E daí eles viram amigões e é isso aí. Não tem, na minha cabeça, nenhum motivo pra que o Will e a Robin não estejam no mesmo núcleo na quinta temporada. Eles têm que estar no mesmo núcleo e eles têm que conversar sobre esse tipo de coisa. Esse é o tipo de conversa que tem que acontecer, porque a Robin é muito bem resolvida do lado dela. Na sociedade em que ela vive, pelo menos, sim, né? Tipo, a sociedade é totalmente contra, mas ela consigo mesma ela é muito bem resolvida, e o Will não é.
E daí, assim, o diálogo entre uma pessoa homossexual super bem resolvida e uma pessoa homossexual super turbulenta é algo muito, mas muito interessante para você conseguir fazer a resolução disso, especialmente, que nem o Carlos falou, no contexto da sociedade dos anos 80. Então eu acho que os dois têm que ter momentos que eles vão estar ali próximos um do outro. E se eles não tiverem, vai ser bem chato. Até Bem para chato. construir um diálogo de que como foi a evolução de falar sobre esse tema do tempo onde tem Stranger Things até os tempos atuais. Então, pessoas que foram se resolvendo, foram entendendo e conseguindo explorar isso de uma forma para passar o seu dilema. Pô, a gente tem dificuldade de falar sobre isso porque vocês são tacanhos, são limitados para aceitar esse tipo de coisa e são, acima de tudo, preconceituosos. Então, vamos falar sobre isso, vamos tirar o elefante da sala e vamos falar. E outra, o Jonathan, que é um personagem que é pessimamente utilizado e não é da forma correta, a não ser para ser o namorado da Nancy. Ele entendeu isso na 4ª temporada. Ele foi o cara que teve o clique e falou: pô, meu irmão precisa de apoio, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido. Então ele pode ser o elo, né, de conversar entre a Robin e tudo, e ele ser o cara externo, que não é homossexual, e falar, cara, isso é normal, a gente precisa aceitar isso e ajudar eles, o grupo ser aceito, e assim, primeiro, no primeiro núcleo, né, no grupo entre eles, e depois aumentar essa conversa, mas de uma forma que seja entendível e que não seja... Não é o termo correto, mas um pink money, sabe? Vamos explorar isso ostensivamente, etc, etc, etc. Mas com cuidado, com cautela, com um olhar carinhoso para o tema, porque todas as pessoas que já passaram por situações parecidas ou qualquer outra sabem o quanto é delicado, o quanto é triste, o quanto é doloroso, né? Quando você tem essa rejeição, esse preconceito. Eu sinto que eles têm feito isso de maneira mais ou menos adequada, tipo, com um pouco devagar, porque não... Pelo menos na 4ª temporada não foi o objetivo deles focar nisso, né? Mas acho que eles têm feito de maneira bem adequada. Eu sou bi, pra ficar claro, eu tenho toda essa questão de ter lidado com isso também na minha adolescência e comecinho da vida adulta. Apesar de ter toda aquela questão de eu parecer hétero em muitos aspectos, apesar de nem tanto mais. Enfim, o negócio é só, tipo... Eu acho que eles foram delicados o bastante e não tô preocupado com a delicadeza com a qual eles vão tratar disso. Só espero que eles tratem bem e sem o medo de... Eles já se mostraram covardes em alguns aspectos, mas essa coisa de abusar do Pink Money, eu não tô preocupado com isso agora. Eu acabei de Isso parar pra pode acontecer, pensar. mas... Eu acabei de parar pra pensar que pode ter um problema muito grave. Hum. Que é o Will morrer sem resolver isso. Duvido, nem fudendo. Ele tá falando disso há 4 temporadas e na última temporada eles falaram bastante. Só se eles quiserem manter aquela coisa de comunicação e problemas de você não se comunicar, mas só que o Will é um dos mais comunicáveis fora nesse assunto. Eu acho que ele morre depois. Pode ser até um final O que também é Tipo, ruim, o último honestamente. ato, assim, sabe? Aquela coisa gloriosa de, tipo, esticar a mão e... Ah, eu meu vou Deus. me sacrificar pra salvar o É. Mike, porque o Mike vai morrer e, meu Deus do Aí céu. vai ficar feio. Uma Vai coisa ficar que feião, mané. vai ser resolvida é o triângulo amoroso da Nancy. Isso vai ser resolvido Ah, com isso, um pano de isso fundo. vai ser resolvido. O Jonathan com certeza. vai... Assim, tem que resolver a parada do Jonathan e da Nancy, porque o Jonathan e a Nancy, eles estão juntos, e o Jonathan continua mentindo de cara deslavada pra Nancy, e a Nancy continua não falando o que ela quer dizer pro Jonathan, que tipo, ah não, você pode ser franco comigo, eu também não tenho certeza. Isso tem que ser resolvido, e eu não espero nada menos do que uma baita de uma DR absurda entre os dois, assim, capaz de eles desmancharem o relacionamento deles, e de dar tudo errado, tudo ir pra desgraça, e o Steve aproveitar a oportunidade, e o Steve fazer cagada com a oportunidade aproveitada, e daí vai ficar um rolo, uma maçaroca, e daí de repente a Nancy vai estar em perigo. Até porque Na é bem verdade a cara não, dele o fazer Steve erro vai estar em nessa hora. perigo, porque, né? E provavelmente, sei lá, o Steve ou o Jonathan vão estar em perigo, a Nancy não fica mais em perigo nessa bodega, tá? A Nancy não é a donzela em perigo já há muito tempo. Desde a primeira temporada ela não é a donzela em perigo. Então ela não vai ficar em perigo, mas um dos dois vai. Mano, E Mas daí... que bom, né? Que bom. Tira Não, esse bom. estigma, né? Exatamente. De isso é ótimo. donzela em perigo. o drama do Jonathan é que ele tem medo de falar o que incomoda ele e ela desistir do futuro dela por ele. Mas, mano, ela não vai fazer isso. Não vai. Ela vai falar, mano, tá, você quer ficar aí na Califórnia?
à vontade, divirta-se, eu vou pra minha faculdade lá e azar, tchau. Uhum. Tem esses meus 2 amigos novos aqui, tem essa minha amiga nova, Robin, aqui, e o bromance dela, tá ligado? É. Mas esse triângulo amoroso vai ser resolvido. Vai ser e- resolvido, sabe como que eu acho? O Jonathan vai falar isso, vai acontecer exatamente o que vocês falaram. Ele vai ficar na Califórnia, ela vai pra faculdade, o Steve vai ter a chance dele, ele vai cagar o rolê todo também, e ela vai ficar com outra pessoa. Provavelmente ela vai ficar sozinha. Ou assim. sozinha. É. Bem isso. Ela casa com alguém que ela conhece quando ela tiver 29 anos, assim, tá de boa. Ou 40, né? Ou Um 40. acordo que ela faça com É. alguém, que se não encontrar ninguém, aos 40 eles se vão. Uma coisa, eu vou falar que isso aqui é um hot take, tá? Manda. Mas que eu acho que se isso for bem feito, o que já é pedir demais, mas se isso for bem feito, pode ser algo super legal. Bem Mas conversadinho, é- todo mundo janta, é isso? É isso aí. Trisa, Mas assim, ó, é trisa. hot take. É hot take. Eu acho que o Dustin pode morrer. Eu acho que ele pode morrer. Eu É a acho- última temporada, né? Eles podem matar quem eles quiserem. Sim, mas é que eu não tô falando que eu acho que os caras vão matar o Dustin. É que o que eu tô falando é que eu acho que não tem problema o Dustin morrer. Eu ficaria tranquilo com uma morte possível do Dustin. Porque ele é um Desde que personagem. motivasse o Steve dar um up assim gigantesco. Ou todo. Não, tem que motivar todo mundo a dar um up gigantesco. O Mike precisa voltar a ser um personagem, inclusive. Porque da primeira pra quarta temporada, na primeira temporada o Mike era um personagem. Na quarta temporada ele é uma nota de rodapé. E na segunda ele era um cone, na terceira. Sim. Assim, tipo, ele foi deixando de ser um personagem conforme as temporadas foram passando. Então, na quinta temporada, ele precisa voltar a ser um personagem. E eu acho que coisas que podem motivar isso são a resolução da questão da homossexualidade do Will. Isso pode ajudar um pouco a impulsionar ali o conflito e tal. Mas isso tem que ser uma coisa do Will e não necessariamente favorecer ao Mike. Mas uma morte do Dustin, nossa, isso ativaria muito o papel que o Mike diz que ocupa dentro da party dos moleque. Que ele é o coração da party, que ele é o líder e que não sei o que e tudo mais. Porque ele não é líder há muito tempo. Dustin é o líder. E todo mundo tá vendo isso. E se o Dustin vai de arrasta, mano, aí todo mundo tem que chegar e preencher os sapatos do cara que comanda tudo, assim, porque ele é o centro Alguém das vai ter atenções. que dar o step pessoas up amam pra ele. começar a ter alguém, tipo, que dá o peito pra porrada de novo, né? Exatamente, porque esse é o coitado, função do Mike. Dustin. Coitado do Mike, nas minhas notas aqui, ele é o personagem que tem a menor nota junto com a Erika, a irmã do Lucas. Mano, Mas a Erika é mais legal que o Mike. ela é, A nessa diferença é que temporada a ela é muito Erika mais legal. entrou agora, o Mike É. tá desde o começo. Podia ter muito mais coisas. Ele tem muito mais tempo de tela do que a Erika. Sim. Mas, tipo, porra, ele não fez nada nessa temporada a não ser ouvir o que o Will tava falando sobre comunicação. E Inclusive, a também Erika mandar um deixou de ser... discursinho de... Desculpa. Não, tipo... I love you. Inclusive, a Erika deixou de ser um pé no saco pra ser um personagem decente. Porque no Lady começo Applejack. ela era só aquela, tipo, ai, a irmãzinha irritante. Ah, eu patroei as crianças, sabe? Ela troca de papel com o irmão, né? Aham. O irmão passa a ser um cara chato. Sim. Cool, Lucas. O Lucas, isso. Cara, e falar de arrasta pra cima, o único final que eu vejo pra Eleven é morrer. Sim, nossa, 100%. Se a Eleven fica vivo no final, eu fico pistola. A Eleven tem que morrer. Ela precisa morrer. Senão... Discordo. Cara, não tem como. Assim, se você chegar pra mim e falar, tipo, a Eleven não precisa morrer, ela só precisa perder os poderes dela. Eu vou olhar pra sua cara e falar, a terceira temporada já foi isso. Porque devia ter acabado na terceira temporada. Sim, deveria ter acabado na terceira temporada. É que ela morreu, eu fico incomodado porque passa a mensagem de que se o seu trauma for muito grande, você não tem muita opção a não ser morrer. Foi o que aconteceu com o Ed, na real. Ao invés de resolverem toda a treta, toda a coisa que enrolaram em cima dele, mata ele aí, tá ligado? É mais fácil do que fazer todo mundo parar de achar que ele matou todo mundo. Esse que é o negócio, tipo, a Eleven, ela tem que morrer porque já tem uma escrita ruim do personagem acumulada há 4 temporadas. Eu entendo que a mensagem que passa é horrível, mas não tem outra saída pro personagem dela. Mas é assim, sabe? É uma mensagem muito soft se ela fica viva sem os poderes. É tipo, a gente vai tirar os poderes dela e fica esse conto de fadas que ela vive uma pessoa, vira uma pessoa normal
Cara, já tem um arrasto de traumas, de problemas, ela nunca vai ser normal. Ela não nasceu normal, ela sofreu abuso a infância dela inteira. Ela não vai ser um adulto funcional. Então, cara, e também não, matar não resolve não ser um adulto funcional. Mas que ela não cabe nesse. Ela que pode virar ficar do outro lado no final, tipo, no Upside Down. E, tipo, ficar de vez lá. Esse seria um jeito melhor, acho que de. Ela não. De fato, ela não cabe no mundo normal. Ela cabe no outro mundo. Porque eu lembro. O que me marcou bastante foi numa fala do Henry, que quando ele chega. No último episódio, quando ele tá explicando a história dele pra Eleven. Na hora que ele chega lá no outro mundo, ele chega que ele diz que ele encontrou um mundo que não foi contaminado pela humanidade, tá ligado? E o que ele faz é chegar lá e contaminar o mundo com a humanidade dele. A El podia, tipo, ficar do outro lado e isso ficar como, tipo, ela foi. Porque a gente ia continuar acompanhando o Dustin e o pessoal ali no finalzinho, mas, tipo, ó, ela tá lá e ela ficou do outro lado. Não é assim que acaba a primeira temporada? Agora eu não lembro. É a primeira Eu ou segunda acho temporada que que acaba dando a entender que isso vai acontecer, mas ela volta. Sei lá também o que fazer com ela. Então, Já cara, era pra ter acabado. eu tava pensando nisso. Eu tava Ela é pensando. Ninguém devia ter essa temporada. Você foda-se, tinha- vamos ver. Quem tiver ouvindo no Spotify tinha que estar vendo a câmera do Kaelos agora, só mandando. Foda-se também. Mas eu tava pensando em falar isso quando vocês começaram a falar sobre a quinta temporada, da Max ficar presa, etc. Na minha cabeça eu acho que, tipo, seria um final condizente com o que está sendo agora com a série. Não vou dizer que vai ser um final bom, mas condizente com o que está tendo agora. Tipo assim, os roteiristas falaram: vocês querem mais? Então toma isso aqui. E vai ser assim mesmo. De deixar a Eleven, entre aspas, cuidando do outro mundo e simplesmente não existir mais nesse. Entendeu? E aí acabou. Sabe? Tipo, pra não dar mais problema, vamos deixar a Eleven, que é tipo super mega poderosa Power Ranger aqui. E é isso. Uhul. Sabe um final pra ela ser o guardião do portal? Ela fica do outro lado e impede que as criaturas passem pra esse. Pronto. E é isso. Daí é Mike chorando, não sei o que, Romeu e Julieta, sabe? Vai lá, fica do outro lado, enfim. Ou ele se mata e vai junto também, e ok. Esse paladino que ele disse já perdeu tudo. Mas vamos pros momentos finais ali. É assim, e Vecna morreu ou não morreu? Não, ele é baseado no Arclete de Dungeons and Dragons, ele sempre volta. Ele tem a mão dele ali, aquela mãozinha do Vecna, eu fiquei surpreso que no final não ficou literalmente a mão dele parada em um lugar, apesar de ter tido a referência do Hopper cortando a mão do Demogorgon antes de tudo, antes de cortar a cabeça dele, com uma espada que é a única coisa que na lore do Vecna de D&D é tipo a espada de casca que é... Cortando a mão do Luke e do Darth Vader. Não, pera, esse é outro, desculpa. Outro filme. Não, o Vecna tá lá ainda, ele volta, ele tá... Não fala de Star Wars perto do Jay. Ele é um semideus, tá ligado? Olha, mais um podcast que eu vou descascar se a gente fizer de Star Wars. Aí. Não, Vamos fazer. o Vecna é, pra todos os efeitos, um deus. Em D&D, ele é um mortal que vira um deus. Em Stranger Things, ele é um mortal que tá tentando virar um deus e, pra todos os efeitos, ele meio que consegue. E faria todo sentido e eles fazem toda essa coisa de, eu e você somos diferentes, ele falando com a Eleven, né? A Eleven pode ser um deus oposto a ele, dos dois do outro lado. E eu acho que esse é o que ficaria adequado pra ela. Por favor, não eleve mais ainda o poder dela pra divindade. Ela sim, ela vai pro outro lado, ela morre. Mas nesse vai, mundo, cara, vai levar. vai. Você sabe Fica que presa. vai. A ideia seria só prender os dois juntos. No sentido, não juntos, mas um contra o outro. Sabe um final massa? Definitivamente. Que eu, sei lá, vou entrar em contradição, porque eu também não sei se eu queria ver, mas seria o Ed como easter egg, ele matando o Vecna. A Eleven ficando presa do outro lado, ele tem um pseudo boato aí de que ele voltaria como Undead ou como Cavaleiro e que ele conseguisse matar o Vecna. Voto por um Necromancer nesse negócio, porque o Vecna já é um Necromancer, mas faltou Necro na mancia dele.
Mas o Vecna traria ele de volta como seu primeiro cavaleiro, como conta a história do D&D, né? E ele... Ele seria o Cass? Ele seria o Cass. Seria o Cass, Oi, ó. exatamente. E daí ele trairia o Vecna e mataria o Vecna depois que o Vecna já tivesse aprisionado a Eleven do outro lado. Tipo, Pronto. tudo fudido. Eleven tá presa do outro lado, Vecna tá aqui, começa a destruição, o Cass trai ele e manda ele de volta pro outro mundo. Com a Eleven, fica os dois presos lá e acaba perfeito. E todo mundo ia odiar esse final, mas Sim. eu ia adorar e pronto. Essa é a teoria talvez mais difundida atualmente entre a galera quanto ao destino do Ed e esse tipo de coisa, assim, sabe? Ele merece voltar. Eu odiaria esse final com todas as minhas forças. Eu acharia legal a referência, né, a lore de D&D, mas eu ia odiar muito. Nossa, que ódio. Assim, uau. Vamos lá, como seria cada um de nós aqui? Como seria o final de Stranger Things na opinião de vocês? Eu acho que essa série já não dá mais pra salvar. O final não vai ser bom. O final vai ser no máximo satisfatório. E... eu acho que vai ser final feliz com todo mundo vivo. Eu, infelizmente, acho que vai ser final feliz com todo mundo vivo. Mesmo que todas as evidências apontem pra não. E se não for final feliz com todo mundo vivo, quem vai morrer é o Steve. Tadinho. Faz sentido na real. Eu gosto da ideia de pensar, não, o Vecna não tem como ganhar, né? Isso não vai acontecer. Seria legal. Mas. Não, é Só uma que. ideia. Não é uma ideia, mas seria tipo. Não, eles não iam. Não eles vão. A teriam Netflix coragem. não vai deixar. Eles não teriam coragem. Mas eu acho que a ideia de talvez o Vecna ficar preso do outro lado, junto com a Eleven presa do outro lado, e numa briga eterna. Como é que é o nome daqueles personagens de Adventure Time que são aquelas quimeras que ficam presas numa briga psíquica pra sempre? É isso aí que eu gostaria de ver deles. Eu não sei, mas seria mais ou menos a mesma coisa do final de What If da Marvel, a série animada. Cara, esse final funcionaria se fosse fazer as referências mais fodas do tipo Vecna de um lado e a Eleven se virando divindade como você queria, Breno, sendo Mistra. Tipo, uma deusa da magia e eles combate eterno do outro lado. Daí, assim, ó, é o mundo do RPG mesmo. Então, assim, o mundo real é esse, o jogo é esse, e assim, tem mundos paralelos onde a gente interpreta personagens quando a gente vive no mundo de fantasia. Seria isso. Uma das coisas que eu não queria ver de forma nenhuma, pelo amor de Deus, não façam, é o Brenner voltar. O Papa voltar de novo. Ele é só um cara. Concordo. Cansou, já deu. Já esgotou, explodiram. Esse negócio de governos e etc, se metendo, já deu. Volta pra magia que tava dando mais certo. Vamos pra fantasia, termina na fantasia. Eu gosto desse final, eu queria muito mesmo, e eu acho que ia dar um hype na galera absurdo pra assistir o penúltimo episódio, se tivesse alguma referência num teaser, no trailer do Ed. Pelo menos alguma coisa pra lembrar, né? Sim, tipo, eu acho que seria legal. A galera gostou uma muito. isca, assim, um baitzinho, sabe? Não bait de sacanagem, mas bait de, tipo, você tem uma coisa pendurada ali que vai puxar pra ele. Um teaser mesmo. Uma das coisas que eu não quero ver é a Max em pé. Ela tinha que ser tipo uma psionica, uma médium, alguma coisa nesse sentido, que ela ia guiar um professor Xavier. Nossa, eu ia falar isso agora. Ela foi toda quebrada, né, mano? Ela foi literalmente quebrada. E assim, o Steve e o Dusty tomando a frente, o Mike voltando a ter, não liderança, mas um protagonismo, e nesse núcleo de combate, né, de tipo, o Dungeons Dragons mesmos, esses caras. O Will se resolvendo e também trazendo todo o discurso, né, da sexualidade para a série, a Nancy, o Jonathan, o Steve se resolvendo também de uma forma, e o Hopper, a Joyce, etc., realmente sendo mais coadjuvantes. Eu acho que o Hopper não precisava nem ter ficado vivo. O Hopper podia morrer de novo, hein? Não, podia morrer de verdade, né? Morrer de vez agora. Nossa, ele podia morrer de novo. Isso daria um up pra Eleven, elevar os poderes dela. Sabe aquele negócio da jornada do herói, que você perde um ente querido e você vai lá, não, agora vai na força do ódio. E, cara, seria isso. E no final, eu acho que a Eleven e o Vecna do outro lado, nenhum dos dois morrer, mas as passagens serem todas fechadas e acabar, entendeu? E é isso. E aqui desse lado ficar quem é de verdade mesmo, realidade, não os personagens
mas as pessoas que interpretam os personagens nesse RPG, e do outro lado a fantasia. Tipo, um Caverna do Dragão se os caras tivessem voltado realmente da montanha-russa, entendeu? Assim, E é isso. Apesar de... Eu quero pontuar uma coisa muito... que pra mim pega bastante, que é o David Harbour como Hopper, que, tipo assim, ele já, além de já ter cumprido o seu papel dentro da série de evoluir os personagens, que querendo ou não são nenenzinhos ali lidando com a destruição mundial, ele já tá meio caricato, sabe? Ele já perdeu um pouco daquela magia do paizão que tá guiando a parada e que entrou na adolescência da Eleven, etc, etc. E pra mim já pegou muito o papel dele no filme da Viúva Negra, sabe? O papel dele, eu acho que deu uma... Eu acho que o filme estragou o cara pra papéis futuros tão sérios quanto estava sendo o do Hopper. E aí, ele já tendo cumprido o papel dele, tendo matado um Demogorgon na porrada, sabe? Acho que já deu. E talvez essa história que eu não lembro se foi o que Dix ou foi o Jake que falou, mas que ele vai morrer, tipo, ou pelo menos ele vai fazer tipo a passagem de bastão pra tipo, cara, se vira agora, já passei a idade disso, tá ligado? E outra, se a série já fez uma aposta e não foi corajosa o suficiente de, tipo, estamos no mundo aqui, onde as crianças, os Goonies que vão resolver tudo, então dá o poder para elas, não o poder de negócio, mas assim, agora resolve. Então os adultos que fiquem presos, mortos, enfim, qualquer coisa, e seja corajoso de fazer essas crianças irem resolver o problema e que algumas delas morram, como uma verdadeira história de RPG. Quando a gente vai evoluindo os personagens, alguns personagens ficam pelo caminho e morram e paguem a aposta, seja o Steve, seja o Dustin, seja o Mike, seja o Will, que seja. Quebrem alguns ovos para fazer esse omelete, mas sejam corajosos e não final feliz com todo mundo vivo, cada um com a sua namorada e vamos seguir, salvamos o mundo e agora vamos viver o sonho americano. E pelo menos uma cadeira de rodas pra Max, no mínimo. Por favor. Porra, o mínimo do mínimo, né? Pelo amor de Deus. Foi torcida toda, eu quebrei o braço 7 vezes, não foi tão ruim assim nenhuma delas. Não, cara, a Max, tipo... Eu tenho certeza que vão trazer de volta, vão dar um jeito de ela ser importante pra série, mas ao mesmo tempo eu acho que... Precisa de alguma coisa que dê um downgrade nela, porque ela foi desossada, cara. Foi transformada num frango guardado numa lata. Vocês já viram um frango em lata nos Estados Unidos? É a coisa mais horrível da face da Terra. Ela ficou igual. Então tem que dar um nerf nela, pelo amor de Deus. Ela ficou um segundo de perder os olhos, tá ligado? E a visão ela perdeu, pelo menos. Pessoal, com grandes teorias da conspiração, grandes teorias da não conspiração, usando extremos argumentos científicos para finalizar o podcast. Eu acho que a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Overview. Agradeço todo mundo que participou e agradeço principalmente vocês que estão ouvindo a gente. Um beijo, um abraço. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais. Falou, pessoal. Até semana que vem.